Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial através de videoconferência em comemoração aos 78 anos da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, proposta pelo vereador Ronilson Reis. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos o vereador Anselmo Pereira. Para compor a mesa, convidamos o doutor Rodolfo Otávio Mota, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, CASAG. Com a palavra, o presidente da mesa para a declaração de abertura dessa solenidade. Sob a proteção de Deus, declaramos aberto a presente sessão solene, no período da pandemia, de forma mista e um pouco mais remoto, solenidade de comemoração dos 78 anos da nossa CASAG, nossa Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, uma proposta do ilustre vereador Ronilson, a quem eu já quero dizer da sua impossibilidade momentânea, acontecido de forma repentina hoje de manhã, e pede as escusas, e nós fazemos questão absoluta de, como advogado, estarmos aqui para presidir, juntamente com o nosso advogado William Veloso, a quem eu peço que ele venha para a mesa. Por favor, William, venha para a mesa. Para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui. Convido a todos aqueles que puderem, em sinal de respeito, podemos ficar de pé para a execução do hino nacional.
Convidamos o vereador Anselmo Pereira para fazer o seu pronunciamento. Prazer, eu vou passar a presidência ao também advogado, e que tem uma relação muito próxima com a CASAG, companheiro William Veloso, que fez questão absoluta de estar aqui para prestigiar esta honrosa sessão dos 78 anos da CASAG. Mais uma vez, eu volto a pedir as escusas da impossibilidade do vereador Ronilson Reis, propositor da sessão, por uma questão súbita pela manhã, teve que realmente não poder presidir. Nós estamos vivendo momentos de pandemia e as ameaças infectar-se, né? É muito próximo e é bom que as pessoas também tomem as devidas providências. Passo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Nós, na verdade, fomos pegos de surpresa, mas o advogado adora surpresa, né? Nós estávamos aqui já no término da sessão, do dia, e me foi comunicado aí que teria essa homenagem justa. Eu fiz questão de voltar, já estava no meu carro, mas gostaria de parabenizar o vereador Ronilson Reis pela propositura dessa homenagem a todos vocês. Nós, como advogados, cumprimos um papel social muito grande e a nossa casa aqui está muito bem representada são 5 advogados que estão nessa legislatura como vereadores aqui. Eu quero saudar a todos e, em nome de um dos homenageados, que eu acredito que esteja em casa nesse momento, que é o Dr. Herbert Batista Alves, um amigo, ex-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência daquela casa, igual eu tive a honra de estar vice-presidente com ele. Em nome dele, eu homenageio e saúdo todos os presentes aqui e os que estão em casa também. Para nós é uma alegria estar aqui e poder compartilhar desse momento. Muito obrigado a todos. Considerando que já foi higienizado aqui o microfone e obedecendo aí as exigências sanitárias de distanciamento, todos podem perceber, daremos continuidade a essa sessão. E nesse sentido, eu volto a fazer um cumprimento muito especial ao companheiro William Veloso, que preside nesse momento comigo a sessão especial de comemoração dos 78 anos da CASAG. Cumprimento muito especial e através do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Dr. Rodolfo Otávio Mota, estender o cumprimento a toda a diretoria, todos os filiados, todos aqueles que pertencem a essa extraordinária agremiação e entidade que muito bem cuida da vida social, econômica, até da saúde dos nossos advogados. Faço questão de fazer um cumprimento especial ao Dr. Carlos Eduardo Ramos Joubert, que tem um cargo muito pesado, que é o tesoureiro. Tesoureiro nos tempos modernos é um problema, mas está numa mão muito competente. E jamais deixaria de citar aqui, em nome de todas as mulheres que estão aqui presentes e a que estão remotamente nos assistindo, que também saúdo a nossa secretária muito eficiente, educada, Valéria Menezes. Das vezes que tive a CASAG, fomos muito bem recebidos e ainda estamos devendo um remanso na avenida para dar acesso mais próximo e mais rápido à nossa casa, a CASAG. Senhoras e senhores que estão presentes de forma remota, meu boa tarde. Esta sessão é uma autoria do vereador Ronilson Reis e coube a mim substituí-lo e com muita honra para mim, neste momento, e fazer a saudação
a nossa CASAC. Nós estamos muito felizes e honrados nessa sessão especial, aprovada por unanimidade pelo Parlamento Goianiense, a Casa do Povo, proposta pelo colega Ronício Reis, em comemoração ao aniversário de 78 anos da CASAC, a Caixa de Assistência dos Advogados Goiano. São 78 anos de muitos trabalhos e benefícios para os advogados e advogadas do nosso estado de Goiás. A Caixa de Assistência dos Advogados foi criada no dia 20 de novembro de 1943 pelo Conselho Seccional da OAB de Goiás, com a missão de atender assistencialmente todos os advogados inscritos junto à ordem, além dos seus dependentes e também dos estagiários. É um órgão sem fins lucrativos e trabalha visando unicamente o bem-estar dos seus beneficiários. Nos seus primeiros 13 anos de existência, foi feito um trabalho de captar gerência e gerenciar recursos dos advogados para o pagamento do pecúlio por morte, o que ajudou muitas famílias dos advogados à época. A primeira sede foi uma sala instalada no prédio da primeira sede da OAB, na Avenida Goiás, com a Rua 1, no centro de Goiânia. Com o passar dos anos e o aumento da advocacia goiana e consequente aumento dos serviços prestados pela CASAC, em 2012 foi instalada uma ampla sede administrativa no edifício Vanderlei de Medeiros, na Rua 100, no setor sul. Hoje, a CASAG possui 3 atividades, como, por exemplo, óticas, 2 em Goiânia e uma em Rio Verde, possui uma farmácia, possui uma livraria. A Caixa disponibiliza ainda serviço de transporte gratuito entre os principais órgãos do Judiciário de Goiânia e de Aparecida, o chamado CASAG Leva Você, serviço de engraxataria a preço simbólico e souvenirs personalizados. Em Goiânia, está instalada em 8 sedes, no Jardim Goiás, no centro, no Fórum Civil do Parque Los Andes, no setor oeste, no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional do Trabalho, na sede da nossa OAB, no setor marista e, lógico, na Casa do Advogado do setor sul. Possui escritórios regionais em Anápolis, Caldas Novas, Ceres, Formosa, Itumbiara, Jataí, Lusiana e Rio Verde. As parcerias firmadas com a Unimed e a Uniodonto oferecem planos de saúde e odontológico com preços exclusivos, acessíveis, principalmente aos beneficiários. Do mesmo modo, parcerias como seguradora, empresas de telefonia e centenas de convênios em todo o país e permite que o advogado goiano tenha descontos especiais nos mais diversos setores da atividade econômica. Além disso, a CASAG oferece ainda benefícios como os auxílios de maternidade, funeral, reclusão e extraordinário. Em agosto de 2016, a entidade lançou o aplicativo CASAG Posso Mais, que passou a agrupar uma vasta rede de estabelecimentos comerciais e de serviços, que oferece descontos substanciais e vantagens a toda a advocacia. Outro benefício que acompanha a era tecnológica do mundo moderno é a Saúde On CASAC, que por meio desta plataforma, os advogados vão poder agendar e realizar consultas médicas de forma totalmente gratuita e 100% online, 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Outra iniciativa inovadora e pioneira em prol da advocacia goiana, que trabalha unida para seguir em frente, a OAB CASAG oferece aos seus beneficiários o ADV-MED, primeiro sistema integral e universal de assistência à saúde, totalmente gratuito para a advocacia, seus familiares, cônjuges e filhos. O melhor, sem a necessidade de longa espera em consultórios, podendo receber o atendimento médico pelo celular ou computador, ou câmera e microfone, na segurança e conforto da casa ou local de trabalho, em tempo médio de espera de 10 minutos. E isso a CASAG
modernizou-se e apressou-se diante da pandemia que nós estamos vivendo. E ainda mais inovador, com a assinatura digital, o advogado vai ter acesso sem limite territorial a pedido de exames e receituários. Para isso, a CASAG contratou uma das maiores empresas especializadas em teleconsultas médicas do país, a On Santé, do Grupo Fleury, que atua em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará, Roraima e Piauí. Em pesquisa realizada, cerca de 70% das demandas são atendidas. Dos 30% restantes dos casos que não conseguem ser atendidos nesse procedimento, imediatamente pelos médicos através de aplicativo, a saúde OnCASAG, e 20% são encaminhados para atendimentos com médicos especializados pelo próprio aplicativo. São consultas agendadas e 10% precisam de fato de atendimento presencial em pronto-socorro em hospital. Os filiados e membros da CASAG têm especialmente um atendimento diferenciado. Assim, esta Casa de Leis, com muito orgulho nessa tarde e noite, hoje está em festa, com a presença dos senhores e das senhoras, dos homenageados, ao comemorarmos os 78 anos de história da CASAG, que muito contribui para a advocacia e dedicação e consolidação dessa dinâmica caixa de assistência. E parabenizar também o atual jovem e dinâmico presidente, Dr. Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira, toda a sua diretoria, todos os advogados e, por que não dizer, também aqueles que pertencem ao quadro de filiados desta entidade. Sentimos-nos extremamente honrados e felizes em participar e pertencer a essa classe de advogados goianos. Queremos aqui, em meu nome, em nome dos outros 4 vereadores que também são advogados, incluindo aqui o ilustre vereador William Veloso, dizer que para nós é um privilégio muito grande termos a oportunidade de comemorarmos esses 78 anos dessa Caixa de Assistência que tem feito muito pela atividade salutar dos advogados e advogadas do Estado de Goiás. Quero, em meu nome, em nome também da mesa diretora, da presidência da Casa, parabenizar o vereador que pôs a propositura, Ronilson Reis, que foi aprovado por unanimidade por todos nós, e queremos desejar vida longa, saudável, dinâmica, próspera a toda a CASAG, em nome da advocacia goiana. Muito obrigado. Com muito prazer, queremos convidar o presidente da CASAG, da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, Dr. Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira, para falar em nome da entidade e também em nome dos homenageados desta sessão. Boa tarde a todos. Doutor presidente, colega, advogado, que muito orgulha e enobrece a advocacia goiana pelos serviços prestados ao legislativo goianiense e, por que não goiano, através de uma expertise, de uma excelência demonstrada aqui nessa casa por algumas décadas, mostrando a desenvoltura e o brilhantismo. Meus cumprimentos, presidente Dr. Anselmo Pereira. Os meus cumprimentos também ao nobre colega, Dr. William Veloso, muito feliz em vê-lo nessa casa também, ocupando um dos assentos de tão importante Casa do Legislativo. Nos honra e envaidece a advocacia. Assim como os colegas Dr. Bruno Diniz, Dr. Wellington Bessa, hoje emprestado, cedido temporariamente para a Secretaria de Educação, mas filho dessa casa também,
e o doutor Ronilson Reis, que é um dos responsáveis por essa propositura, por essa linda homenagem a essa tão importante entidade que é a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, que eu tenho o prazer e a satisfação de administrar e presidir há 2 mandatos. Os meus cumprimentos também a toda a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, em especial aos presentes, a doutora Valéria Menezes, ao doutor Carlos Eduardo Ramos Joubert, ao doutor Miguel Jorge Neto, ao nosso superintendente do meu escritório em Anápolis, doutor Jeová, e também aquele que nos acompanha remotamente, ao doutor Davi Soares, doutor vice-presidente dessa importante instituição. Cumprimento ainda os sempre presidentes dessa importante entidade, doutor Júlio Vieira Machado, doutor Jaime dos Santos, homenageados, e o brilhante advogado previdenciarista, o amigo de hoje, de amanhã e de sempre, doutor Alain Rocha, ex-vice-presidente da Caixa de Assistência, que também conduziu o bastão por 3 anos à frente dessa importante instituição. Cumprimento a advocacia goiana e os familiares. Quero, em tempo, homenagear os servidores e funcionários também dessa Caixa de Assistência pela contribuição por ajudar a construir e fazer a história. Presidente Anselmo, meados de 1933, logo depois da constituição efetiva da OAB, até porque antes, efetivamente, em 1930, nós tínhamos o Instituto dos Advogados do Brasil, que é o pai e a mãe da Ordem dos Advogados do Brasil. 1930, no governo Vargas, nasce a Ordem dos Advogados do Brasil, que tanto fez por esse país. E em 1933, por um decreto, surge a primeira Caixa de Assistência do Brasil, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, a CAASP, com a missão de cuidar, amparar um advogado que estava numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência e que precisava de uma instituição como a Caixa para fazer frente às demandas, às necessidades daquele advogado. Estava numa situação de absoluta hipossuficiência. Dali em diante, outras tantas advieram, como a de Goiás, em 1943, como bem dito por Vossa Excelência. 1943, 20 de novembro, nasce a Caixa de Assistência. A princípio, com as missões voltadas especificamente a esses advogados em situação de vulnerabilidade. Crescemos, amadurecemos e incorporamos outros auxílios e também produtos e serviços. Até 2015, tínhamos uma pequena estrutura no centro de Goiânia, ocupado por uma ótica. Aquele prédio do Conselho Seccional estava abandonado, entregue à sorte, aquele mesmo prédio que outrora abrigou a sede do Conselho Seccional e a primeira sede própria da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás. Tínhamos um prédio, edifício Vanderlei de Medeiros, na rua 101, e uma pequena sala da Caixa de Assistência na subseção de Rio Verde. Era preciso avançar. Era preciso resgatar alguns compromissos com a advocacia goiana. Era preciso também fazer justiça com a advocacia do interior e regionalizarmos, interiorizarmos os serviços da Caixa. E já nos primeiros 2 anos, entregamos 8 regionais. Anápolis, Ceres, Tumbiara, Caldas Novas, Rio Verde, Jataí, Formosa, Lusiânia, Caldas Novas e Itumbiara. Já tínhamos ocupado todas as macro-regiões do Estado. Estávamos próximos da advocacia, mas ainda era preciso fazer mais. Avançamos
e agora entregaremos à advocacia de Catalão e de Aparecida de Goiânia, também uma importante regional, para que ali levássemos o escritório compartilhado, como fizemos em 2017, ao entregar à advocacia brasileira o mais moderno e maior escritório compartilhado, o meu escritório, para que a gente desse oportunidade, não só à assistência, mas oportunidade para que o jovem advogado iniciasse a sua vida profissional sem que fosse necessário nenhum tipo de desembolso, sem que fosse necessário aviltar os seus honorários, captar ilegalmente a sua clientela, porque ele não teria desembolso para exercer dignamente a sua profissão. Fizemos isso em Goiânia, fizemos isso em Anápolis, estamos entregando em Rio Verde, Catalão, Formosa, Aparecida de Goiânia, e ainda entregaremos outras unidades do escritório compartilhado também em outras subseções do Estado. De repente, nos deparamos com a pandemia. Era preciso avançar, mais uma vez, e sermos vanguardistas ao país. Antecipamos a campanha de vacinação do H1N1, imunizamos nas 54 subseções, que é a porção geográfica correspondente aos municípios em que a ordem tem sede administrativa e estrutura para cuidar da advocacia goiana, e a Caixa também dos seus familiares. Considerando o universo de advogados e de familiares, hoje nós temos um espectro de atuação de mais de 200 mil habitantes desse importante Estado. É um volume considerável, é uma responsabilidade igualmente considerável. Mas não nos curvamos, não tivemos qualquer tipo de receio. Imunizamos os advogados e a família da advocacia, inclusive os maiores de 60 anos, em casa, para que pudéssemos dar a ele não só o gesto vacinal, mas garantir a ele também a segurança no momento de pandemia. Distribuímos álcool em gel, distribuímos 50 mil máscaras, fizemos a sanitização dos nossos espaços, cuidamos da saúde do advogado. Implementamos o telemedicina, como dito há pouco, onde foram feitos só no ano de 2020, presidente, mais de 16 mil atendimentos. Desses 16 mil, só 1.800 síndromes gripais foram detectadas, e dessas, menos de 300 transbordaram para a rede pública ou a rede privada de saúde, o que mostrou a assertividade da nossa ação nesse meio, nesse evento histórico, nesse ato que é a pandemia. Foi reconhecido, inclusive, pelo governo do Estado, quando a Gracinha Caiada, procurado por nós, empreendeu todos os esforços para que nos auxiliasse na segunda importante frente, que era socorrer financeiramente a advocacia, já que a advocacia estava paralisada, os prazos suspensos por resolução do CNJ, os fóruns e as unidades judiciárias fechadas e a advocacia padecendo. Foram concedidos milhões em linhas de crédito, tanto pelo governo do Estado, quanto por convênios que nós fizemos em parcerias com a Crédito Seguro e com a Crédito Jur. Mas ainda assim, precisávamos cuidar daqueles hipossuficientes que estavam numa situação de carestia e não tinham condições de se socorrer às vias de crédito ordinárias. Então, ampliamos o auxílio extraordinário da própria Caixa, dinheiro da advocacia goiana, a fundo perdido, para que pudéssemos socorrer aqueles advogados absolutamente em estado de vulnerabilidade. Foram entregues em auxílio extraordinário, maternidade, emergencial, só no ano passado, mais de R$1 milhão à advocacia, presidente. Esse valor é maior do que os 20 últimos anos somados, mostrando o quanto esse momento foi delicado para a advocacia e o quanto a advocacia sofreu em meio a essa crise. Auxiliamos a ordem, desoneramos a ordem em relação ao céu da OAB, ao assumirmos a administração, um clube que é deficitário em mais de R$3,5 milhões, desonerando a ordem de 2017 até 2020 em mais de 14 milhões.
Se somarmos o presente exercício, chegaremos a 17 milhões e meio. Investimos mais de 6 milhões em reformas nas salas, nas unidades judiciárias de todo o Estado, auxiliando a OAB no resgate da dignidade no exercício profissional nas subseções. Investimos em sedes, investimos nas regionais, criamos o meu escritório, investimos e criamos o Centro de Excelência, também o prédio mais moderno da advocacia brasileira e o mais bonito, o que eleva o sarrafo na avaliação da advocacia goiana no cenário nacional. Hoje, presidente, o Estado de Goiás para a advocacia brasileira é referência. O Estado de Goiás, a Caixa de Assistência para a Advocacia Brasileira, é referência e modelo a ser seguido. E, caminhando para a conclusão, quero ainda consignar que, mesmo após todos esses investimentos e apoio à ordem, à advocacia, às subseções, crescemos, comparados os últimos 72 anos, a Caixa é de 43, assumimos em 2016, a CASAG tinha 73 anos. Ela tinha um patrimônio imobilizado de 3 milhões e meio de reais. Entregamos no final do exercício do ano passado um patrimônio imobilizado de 22 milhões e meio. Um crescimento de 644%, o que nunca foi visto nem em segmento comercial, muito menos numa entidade assistencial, porque administramos com absoluta responsabilidade, guardando o patrimônio da advocacia e não nos divorciamos 1 milímetro sequer do escopo da Caixa de Assistência, que é facilitar, auxiliar e apoiar não só o advogado, mas a família goiana. Preparamos, presidente, a Caixa de Assistência para os próximos 78 anos. Tenho certeza que, assim como os que me antecederam fizeram, os que virão farão muito mais pela Caixa de Assistência. Gratidão. Eu preciso confessar que eu pedi à minha assessoria, que tem advogados, que fizesse uma pesquisa bem profunda sobre, viu, Gilberto, sobre as questões também financeiras e as atividades da CASAG. Mandei aprofundar bastante. Mas depois dessas declarações, e por que não dizer dessa prestação de contas, muito bem feita e muito bem, de forma tranquila, falada, e eu conheço, quando o cidadão fala com conhecimento de causa, pelo nosso presidente, doutor Rodolfo Otávio Mota, eu fiquei mais entusiasmado ainda de dizer que a CASAG está em boas mãos. Em boas mãos. Não se preocupou apenas em fazer o que ela tem que fazer, que é a assistência, o apoio e tantas outras coisas, mas se preocupou também no fortalecimento do patrimônio. Isso me deixa extremamente feliz. Acho que nós advogados nos sentimos felizes, né? Quem conhece o prédio da CASAG, eu chamo lá até hoje de Avenida B, Avenida Folha de Seba, é um prédio fantástico. Eu acho que o senhor foi muito... Eu sou também corretor de imóveis. Acho que o senhor avaliou muito baixo. O senhor está querendo vender o prédio? Não, né? Porque... Não, a avaliação do patrimônio contábil, sem reserva. Sem reserva. Ah, bom, então vai mais. Se for fazer uma análise, vai dar só aquele prédio vai dar muito mais. Então, nós ficamos muito satisfeitos. Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que eu consigo ver, as mulheres, vou citar o nome da minha amiga, doutora Laudelina, que é das mulheres de carreira jurídica, a quem nós temos um carinho muito especial aqui nessa casa, com todas as mulheres de carreira jurídica, a doutora Maristela Rodrigues, a doutora Renata, a doutora Thaís, doutora o Ebert, o Márcio, o José Gabriel, o Ebert, o Rodrigo Pedrosa, Franklin Assunção, Fernanda,
Danilo Prachedes, Paulo Lima, Renata Borges, Leandro Dias. Eu faço questão Maria do Socorro, Vanessa Pimenta, Suzana Camargo. Eu faço questão de citar as pessoas que estão de forma: Gabriela Silva, Márcio Antônio. A minha cerimonialista às vezes me cutuca, mas eu falo, sabe por quê? Porque eles estão presentes e eles estão participando da sessão de forma remota, dando importância à comemoração dos 78 anos Herbert Batista, de todos nós que somos advogados. Farei questão absoluta de citar aqui, permitam-me extravasar mais alguns minutos, mas é porque os homenageados que estão de forma remota, eu faço questão absoluta de citá-los, para que eles se sintam prestigiados, entusiasmados e continuem aficionados às ações da CASAC. Os homenageados começam por Alessandra Leite Silva, Alex Costa, Alexandre Marques, Amanda Celestino Mendes, Amiral Castro Coelho, Ana Carolina Santos Gomes, Ana Paula Alves, Ana Paula Gonçalves Faria, André Luiz Camargos, Andréia Aparecido Ribeiro, Andréa Rezende, Antônio Eli de Oliveira, Antônio Lucas Neto, Arsênio Neiva Costa, Bárbara Amaral Troncoso Chaves, Carlos Antônio de Lima Júnior, Carlos César Mendes, Cleuber Carrijo Matos, Cláudio Gonzaga em memória, Cláudio Omar Antônio Santana, Danilo César de Oliveira, Danilo Prachedes Magalhães, David Soares da Costa Júnior, Débora Batista de Oliveira, Dejan William Ribeiro da Silva, Denise Alves Ferreira, Dimas Lemes Cordeiro, Douglas Elias, Ed N. Alves da Silva, Edmar Lázaro Barbosa, Eliude Bento, Enail Henrique de Souza Filho, Estênio Primo de Souza, Euster Pereira Melo, Fabrício Coelho, Felicíssimo Sena, aliás, Felicíssimo Sena é o presidente de 1980, e hoje é o presidente do Crediju, aonde eu tenho conta, todos nós temos nossa conta lá. Merece, Felicíssimo merece uma homenagem. Fernanda Costa Teixeira, Fernanda Machado Portela, Francisco Sena da Silva, Gabriela Augusta Silva, Geraldo Espíndola, Gilmar Alves dos Santos, Gislane Silva Oliveira, Gleidson Rocha Teles, Herbert Batista, Isabela Duarte, Isabela Cordeiro Cavalcante, Ivani Fernandes dos Santos, Jaime José dos Santos, Jairo Meireles, João Batista Júnior, Joaquim Cândido, José Gabriel Nascimento, Júlio César do Vale Vieira Machado, já citei e faço questão de repetir, Laudelina Inácio Antunes, Leonardo Ribeiro Dias, Lorena Ferreira Silva, Lorena Ribeiro de Souza, Lucas Santos Cunha, Luciano Aparecido Caetano de Souza, Luciano José Braz, Manuela Zamite de Andrade, Márcio Andrade Cândido, Márcio de Lima Neto, Marco Aurélio Dias Filho, Maria Elisete Azevedo Fayad, Maria Gabriela de Moraes, Marília Cândido Pareja, Marion Cristina Lopes Leão, Maristela Rodrigues, Meuri Ângela da Penha Batista do Nascimento, Mazone Batista de Souza, Mateus Mendes Rodrigues, Maione Ferreira da Silva, Mirelle Cristine Gomes, Nandim Neme Neto, Neizade da Silva Porto, Neliane Fraga, Paulo Afonso de Souza, Paulo Afonso Moro, Paulo Antônio de Azevedo Lima, Paulo Gustavo Baduino, Paulo Macedo de Mendonça Neto, Paulo Silva de Jesus, Renata Cristina Dias de Oliveira Borges, Rodrigos Ranieri Santos Pedrosa, Rosenberg Cavalcante de Almeida, Rívia de Almeida, Samuel Mendes Gouveia, Tafarel de Almeida Ferreira, Thaís Martins da Silva, Thalisson da Silva Rezende, Tiago Nery de Souza, Túlio Arantes Gonçalves, Vanessa Cândida Costa, Vanessa Cristina Pimenta, Vinícius de Almeida Marques, Huerto da Silva Cardoso,
Wesley Gomes da Silva e Zizana Andelício Camargo da Silva. Em nome de todos esses, queremos que se sintam os demais advogados do Estado de Goiás. Esses são do ano de 2021, homenageados no 68º aniversário, 78º aniversário da CASAG, e que nos honra muito tê-los aqui, nos proporcionando a oportunidade dessa belíssima comemoração. Geralmente as pessoas pensam que ao chegar aqui eles estão homenageados, mas a Câmara agora é que se sente homenageado em tê-los na Galeria dos Homens e das Mulheres, da atividade da prestação jurisdicional do Estado de Goiás, na homenagem dessa tão importante instituição que é a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, a CASAG. A todos os senhores e senhoras que participaram conosco, o nosso presidente Rodolfo Otávio Mota, o tesoureiro Carlos Eduardo Chubé, essa querida secretária Valéria Menezes, os nossos agradecimentos, sintam todos homenageados. Nesse instante, o vereador Anselmo Pereira prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem à CASAG, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito, que contém os seguintes dizeres: Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, atendendo à propositura do vereador Ronilson Reis e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o Diploma de Honra ao Mérito por ocasião da sessão especial em comemoração aos 78 anos da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, em reconhecimento à assistência prestada aos advogados goianos, que se reflete em benefícios para toda a nossa população. Goiânia, 15 de junho de 2021, assinam Romário Policarpo, presidente, Ronilson Reis, vereador. Então, convidamos aí também o vereador William Veloso, que estará junto com o vereador Anselmo Pereira, para a entrega dos diplomas de homenagem aos representantes aqui presentes, que foram citados, aí, representando aí os citados pelo vereador Anselmo Pereira. Convidamos para receber a justa homenagem Rodolfo Otávio Pereira da Mota Oliveira. Carlos Eduardo de Ramos Jubé. Alan de Souza Rocha. Jeová Viana Borges. Miguel Jorge Neto. Valéria Alves dos Reis Menezes. Com a palavra, o vereador Anselmo Pereira para suas considerações finais. Já lemos o nome dos demais homenageados, sintam todos devidamente contemplados com os seus diversos diplomas que chegarão presencialmente depois, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, também em nome da sessão aprovada por unanimidade pelo vereador Ronilson Reis, e agora compartilhada por mim e também pelo vereador William Veloso. Quero dizer ao companheiro doutor Rodolfo que
A gente conhece as pessoas pelo bom discurso também. E às vezes até pela vontade de fazer. Mas nós conhecemos pessoas que realizam. Vossa Excelência, com a sua diretoria, já está plenamente reconhecida. Porque realiza, porque tem foco, porque está lá para fazer aquilo que é o desiderato. É apoiar a vida, a incolumidade, dar assistência, como está no nome da instituição. Obrigado. Mas também tornar próspera a instituição. E essa diretoria conseguiu conjuminar todos esses atributos. E você profetizou. Pena que eu não vou estar aqui, acho que nenhum de nós, mas o senhor foi muito longe. Daqui a 70 anos, de novo? Não. Queremos é que daqui uma década, nós possamos de novo, mais algumas vezes, estarmos aqui, eu e William e Ronilson, vamos estar aqui comemorando por mais 3 anos, porque todos os anos nós vamos comemorar a CASAG aqui. Nós não vamos deixar de comemorar. São 5 vereadores, 5 legisladores. Eu costumo dizer para o povo, precisa tomar cuidado na escolha dos seus representantes. Eu tive que dizer uma vez para um juiz, amigo meu, o senhor, Vossa Excelência, faz cumprir a lei, mas eu faço a lei. Quem faz a lei sou eu. Quem faz a lei é o legislador. Ruim ou não, ou boa, somos nós. Por isso que a escolha do seu representante e do seu político ele é fundamental. Então a prestação jurisdicional, ela deve observar o começo da geração da lei. Como é que ela foi gerada, por que foi gerada, qual o momento histórico que nós estamos vivendo, se ela tem que ser banida, se ela tem que ser arquivada, se eu tenho que provocar uma DIN sobre ela, mas a lei, ela nasce em algum momento histórico. E nós somos os prestadores do serviço jurídico. Então a CASAG, nos seus 78 anos, nossas felicidades plenas, êxito, continue prosperando e um pedido especial, continue dando a atenção especial ao ser humano advogado e advogada do Estado de Goiás. Eu queria quebrar o protocolo, só para fazer uma observação aqui, e enaltecer, senhor presidente Rodolfo, pela preocupação, a casa nova, né, a CASAG nova, ela está, eu fiz questão de ir algumas vezes ali, mas a primeira foi na ótica da acessibilidade. Então, uma casa que foi construída, projetada, viu, vereador Anselmo, com todos os regramentos jurídicos pertinentes, legais, em relação à acessibilidade. Desde a da calçada até o pavimento embaixo nas garagens, os elevadores, para o restaurante também em cima, completamente acessível. Isso nós que temos essa preocupação, representamos esse segmento, sabemos da importância disso para que haja uma verdadeira inclusão aí das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. Então eu enalteço e agradeço o senhor por essa preocupação em construir aquela casa pensando em todos. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Então, encerrando, o vereador William Veloso corroborou com o meu pensamento. A CASAG é hoje uma instituição completa, o que é difícil de se ver ainda nesse país. A todos os senhores que servem juridicamente a sociedade, vou lembrar aqui da Madre Teresa de Calcutá, que quando eu comecei há pouco tempo, ela era apenas a madre, agora é santa, Santa Teresa de Calcutá, peregrinando pelo mundo, como faz nós, os advogados, peregrinando pelos cartórios, pelos fóruns da vida. Ela nos disse e nos deixou uma lição que serve perfeitamente para o bom advogado. Mais sagrados são as mãos que servem juridicamente do que os lábios que oram. E é isso que nós desejamos a todos os nossos advogados e advogadas de Goiás. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado. E se Deus quiser, até o ano que vem.